Olá, bom dia. Eu sou Marcial, sou aluno do quarto período de Educação Física e vou estar aqui apresentando um trabalho como método de avaliação para a professora Luana. Bom, o tema que eu vou falar um pouquinho é sobre o estruturalismo e vou estar discutindo aqui um pouco e estar tentando relacionar como que o estruturalismo pode estar de alguma forma relacionando-se com a educação física. Bom, para a gente começar a entender, a gente vai ver um pouquinho da história do estruturalismo. O estruturalismo ele foi um movimento intelectual que contribuiu para a revolução científica da filosofia, das ciências humanas. Foi inaugurado no século XX, pelo teórico e linguística Saussure, Fernand Saussure. Saussure. Ele tem reflexos sobre o pensamento antropológico, linguístico, social, matemático, filosófico, psicológico, psicanálise, entre tantos outros. A gênese do estruturalismo, ela sustenta que a atividade humana e tudo que advém dela são construtivos. A corrente considera que nem mesmo o pensamento e a percepção do indivíduo são naturais. A atividade humana no estruturalismo ela é carregada de significados como consequência do sistema de linguagem que operamos. Esse entendimento resulta do fato que o pensamento deriva da semiótica, da semiologia, do qual o estruturalismo é um método de estudo. O estruturalismo é mais um método de análise que consiste em construir modelos específicos de realidade, modelos explicativos de realidades chamados de estrutura. E por estrutura entende-se um sistema abstrato em que os seus elementos são interdependentes e que permite, observando-se os fatos e relacionando as diferenças, descrevê-los em sua ordenação e dinamismo. É um método que contraria o empirismo e que vê a realidade como sendo construída de fatos isolados. Para o estruturalismo, ao contrário, não existem partes isoladas, mas parte de um todo. Assim, entende-se que que alguns fenômenos podem ser explicados não pelo que deixam à mostra, mas pela estrutura subjacente a qual faz parte. Os fatos eles possuem uma relação interna de tal forma que podem ser entendidos isoladamente, mas apenas em relação aos seus pares antagônicos. Em suma, para a antropologia e sociologia e linguística, o estruturalismo é a metodologia pela qual o elemento da cultura humana deve ser entendido em sua relação com o sistema ou com a estrutura maior, mais abrangente. Saussure ele vai ser o responsável por definir um método estruturalista com mais clareza. O campo de estudo de Saussure, a linguística, era denominado pelo estudo da língua baseado na historicidade e da composição linguística. Para o linguista, havia uma historicidade essencial que construiu a linguagem, mas uma série de elementos estruturais básicos elementares em todas as línguas. Então, havia um padrão em diferentes culturas. A proposta de Saussure é compreender a linguagem de um ponto de vista sincrônico, entendendo-a como composta de dois elementos básicos, o significante e o significado. Relacionando o estruturalismo com a escola americana, um tema já estudado anteriormente por nós, nós notamos uma diferença que, enquanto o estruturalismo não considerava a difusão do conhecimento, o culturalismo norte-americano ele vai buscar as leis no desenvolvimento das culturas, a relação entre cultura e personalidade, dando ênfase na construção e na identificação de padrões culturais ou estilos de cultura. A partir dessa teoria, é criado o método estruturalista, desenvolvido pelo francês Claude Lévi-Strauss
E a partir da observação participante em tribos, inclusive aqui no Brasil, o antropólogo percebeu a existência de regras e de normas estabelecidas entre grupos sociais de forma inconsciente, que formavam as estruturas de parentesco, língua, costumes e tudo que envolvia comportamento em sociedade. Stroll, ele não se preocupa com as particularidades de cada grupo humano. Seu objetivo não é conhecer uma sociedade específica, mas o que há de universal em todas elas. Há em todas as sociedades, por exemplo, sistemas de parentesco e restrições matrimoniais, como em diferentes culturas nós vamos encontrar, por exemplo, incesto ou casamento entre pessoas consanguíneas é algo que não que é abominável, que não é aceitável. Trata-se de um fenômeno humano tão universal quanto a linguagem. Relacionando a contribuição do estruturalismo para a educação física, nós podemos concluir que, no pensamento sociológico, o estruturalismo contribuiu para a percepção de que o comportamento das estruturas é reflexo das ações. Aponta, então, que as ações humanas são estruturadas pelo ambiente. Na educação física, esse ambiente contribui com a percepção do entendimento do indivíduo, no que diz respeito ao sistema de ensino. Conclui-se, então, que, apesar da diferença de tipos de sociedade, ainda se observa-se um padrão em todas elas, há algo em comum em todas elas. Nesse sentido, é interessante pensarmos em quais relações dentro do nosso âmbito da educação física, como nós poderíamos ter exemplos de estruturalismo. É interessante intercambiar os usos, o uso de certos padrões de movimentos, diferenciando-se de culturas, notando-se o corpo como o exemplo. O corpo ele é usado em diferentes sociedades e a maneira como ele é usado, como ele é entendido, vai mudar também de sociedade para sociedade. O estruturalismo, através dessa maneira de pensar, vê a sociedade e a cultura que elas são formadas por estruturas e sobre as quais nós baseamos os nossos costumes, nossa língua, nosso comportamento, economia e tantos outros fatores que compõem a nossa sociedade. Nesse contexto, é interessante a gente pensar também como isso pode mudar de sociedade para sociedade em relação ao movimento do corpo, as práticas corporais, as práticas físicas, as práticas esportivas, como que vai mudar de uma sociedade para outra. Só que relacionando sempre, que a gente vai ver que sempre vai ter algo em comum, apesar das diferenciações. Bom, eu acredito que eu apresentei os fatores básicos de como que o que é o estruturalismo, relacionei um pouquinho com a escola anterior que nós tínhamos falado, o culturalismo norte-americano, e tentei trazer um exemplo aqui mais próximo da educação física, do que a gente estuda. Espero ter atingido o objetivo e era isso que eu tinha para estar falando aqui, para estar apresentando. Esse foi o meu trabalho. E é isso, um abração aí e boas férias para nós.